Agora, Cássia, quando a gente fala aí de prorrogação de auxílio e tal, a discussão é sempre muito no campo da despesa, né? Se o governo tem condições de bancar essa despesa, de onde vai cortar. Mas tem um cálculo indireto aí, né, dessas políticas de transferência de renda, de manter a economia girando, e muito em função do auxílio, o baque na economia nesse ano de 2020 no Brasil não foi mais profundo, né? Como é que é essa conta, do ponto de vista de manter o consumo, manter a economia girando e evitar uma queda do PIB ainda maior? Realmente, Carol, no ano passado, as previsões chegaram a queda de 10% do PIB, né? Uma recessão de 10% do PIB. Hoje as projeções, o IBGE vai soltar o número só em março, mas as projeções indicam uma queda aí entre 4% e 5%. Então, quer dizer, o tombo foi metade do que se esperava e todos os analistas acreditam isso ao auxílio emergencial, essa injeção de recursos gigantesca que houve na economia, que sustentou o consumo, sustentou as vendas nos supermercados, sustentou a venda de eletrodomésticos, sustentou até a poupança, né? Muitas pessoas deixaram dinheiro na poupança, quem tinha alguma condição, né, de manter alguma poupança, até com medo do fim do auxílio, né? Então você teve um movimento de sustentação da economia numa economia que parou, né? Assim, praticamente parou entre maio, junho, né? Até começar a retomar. Então, realmente é um impacto muito grande. O Banco Central disse em um relatório que isso vai atrapalhar a atividade econômica no curto prazo, mas que a confiança deve melhorar no médio prazo. Isso quer dizer lá pelo meio do ano. O que deixa esse impacto menor para esse ano é porque as atividades já voltaram, né? Assim, então, boa parte das atividades econômicas estão conseguindo voltar e estão gerando renda, né? Estão gerando consumo, etc. Mas é um problema sério. As pessoas estão começando a diminuir a expectativa de PIB para esse ano, que seria de 3,5%, muito ancorada nessa parou tudo e voltou, né? Então você estava lá embaixo e aí a atividade econômica subiu, e aí essa subida é que vai dar o tom deste ano. Então, a gente crescer mesmo esse ano, verdadeiramente, sobre assim, 2019, por exemplo, a gente deve crescer muito pouco. E sem o auxílio, menos ainda. O governo tem apontado algumas outras saídas para tentar manter o consumo, que não vão atingir os mais pobres, mas podem manter a massa de renda um pouco, diminuir, que é liberar mais FGTS, liberar e antecipar novamente a aposentadoria, 13º de aposentadoria e benefícios, né? Isso seria uma receita que é antiquíssima, né? Que todos os governos usam para tentar fomentar, estimular a economia no momento de crise, né? Então, é isso que a gente está vendo agora, esperando que haja alguma recuperação do mercado de trabalho, esperando que essas injeções de recursos bem inferiores ao auxílio possam manter algum nível de atividade. Mas já há vários, já está se formando a previsão de que esse primeiro semestre pode ser um semestre de recessão novamente. Isso, inclusive, sobre isso, Cássia, inclusive isso está no radar do próprio governo. Lembrar que o Banco Central sinalizou isso nessa última reunião, né, do comitê que decide como é que vai ser a política de juros, né? Eles sinalizaram uma possível reversão da retomada e citaram especificamente o fim do auxílio emergencial. Então, isso é uma coisa que está no radar não só dos economistas, mas do próprio governo, reconhecendo que esse início de ano vai ser difícil por causa do fim do benefício, né? Considerando que a gente não vai ter uma nova rodada. E considerando que a gente tem uma inflação que está subindo, que ela deve ficar em torno de 6% em 12 meses, pelo menos durante o primeiro semestre, muito afetada pela alimentação, com os preços dos alimentos subindo e corroendo a renda dos mais pobres. Quer dizer, os mais pobres estão sem auxílio, com a inflação maior e uma recuperação muito tímida do mercado de trabalho. É uma situação bastante crítica. Agora, Marcelo, duas perguntas, uma sobre o Congresso e a outra sobre o governo. Em relação ao Congresso, qual é a disposição de avançar na aprovação da chamada PEC emergencial,
aquela que abre algum espaço fiscal para o governo, por exemplo, poder pensar eventualmente em um novo benefício. E sobre o governo, como é que a equipe econômica hoje avalia o planejamento do auxílio emergencial de 2020, que terminou dessa forma, de forma abrupta, no final de dezembro? Então, começando com a questão da PEC emergencial, Maltic, esse, na verdade, é o plano da equipe econômica. A equipe econômica está vendo nessa pressão pelo auxílio, de certa forma, uma oportunidade para reforçar o argumento do ajuste fiscal, que vale lembrar que essa PEC emergencial está no Congresso desde novembro de 2019 e está parada lá. A emenda à Constituição que cria gatilhos para controlar os gastos do governo. O exemplo mais claro que a gente tinha no texto original da proposta é a possibilidade de você cortar até 25% do salário dos servidores. Isso é uma possibilidade que chegou, ela foi vetada pelo Supremo já há algum tempo, e se você conseguir colocar na Constituição, você conseguiria autorizar isso. O governo chegou a soltar algumas estimativas de que só essa medida teria uma possibilidade de uma economia de 10 bilhões de reais. Então seria uma medida temporária que você cortaria jornada e salário dos servidores públicos até 25%, e aí com isso você abriria espaço para outros gastos, ou até isso antes da pandemia, né, ou até realmente conseguir economizar em alguma coisa, mas a proposta não andou porque é extremamente impopular. Tudo que você trata de lidar com direitos, né, de servidores públicos é sempre muito difícil de andar no Congresso. Agora, sobre essa questão de se exagerou na dose, isso é uma preocupação, viu, Maltic, na equipe econômica. Então, para essa possível nova rodada, isso é um debate muito forte dentro da equipe econômica sobre como calibrar. E vale lembrar que a equipe econômica sugeriu inicialmente um auxílio de R$200. Esse valor foi baseado no que é pago, em média, ali, os beneficiários do Bolsa Família, que gira em torno de R$190, mas acabou sendo elevado na discussão, durante a discussão no Congresso. O Congresso aumentou o valor para 500 e o presidente Jair Bolsonaro, para, de certa forma, ter a palavra final sobre essa medida e acabar, de certa forma, faturando politicamente, acabou elevando para R$600. Aquele auxílio de R$600 por 3 meses, podendo chegar a R$1.200. Então, assim, tecnicamente, o ministro Paulo Guedes e os secretários sempre defenderam um valor menor, né? Então, até pegando carona nisso que você está falando, Marcelo, me corrija até se eu estiver errada. Por enquanto, a gente tem visto pressões e discussões a respeito de volta do auxílio muito mais no Congresso do que no Executivo, né? O ministro Paulo Guedes disse, até pode ter auxílio, mas aí tem que cortar em outro lugar. O presidente Bolsonaro disse que o auxílio não é aposentadoria, não é eterno. Então, por enquanto, não tem uma sinalização de que o governo esteja empenhado em retomar o auxílio emergencial. Isso vai acontecer, talvez, por pressão do Congresso depois das eleições para as presidências da Câmara e do Senado, né? Exatamente, Carol. E tem uma questão importante de se destacar aí, que você aprovar uma nova rodada de auxílio emergencial de certa forma, você reconhecer que o isolamento social é necessário e de que a pandemia ela ainda está num estágio de gravidade. E que a gente sabe, por todas as declarações públicas, que é uma posição contrária à do presidente Jair Bolsonaro. Então, e lembrando que na primeira rodada o auxílio emergencial ele foi colocado justamente para isso, porque o trabalhador informal é aquela pessoa que que vende alguma coisa na rua ou presta algum serviço que você tem contato com outras pessoas. Então era a pessoa que ficou impossibilitada de conseguir sua renda e precisava de algum auxílio do governo para se manter isolado, não se contaminar com o coronavírus e também ter alguma forma de alívio financeiro. Então, além da questão fiscal, tem toda uma lógica de endossar que a pandemia está numa situação grave. E na equipe econômica, a leitura é a seguinte: apesar do número de mortes e de casos, o próprio ministro Paulo Guedes ter reconhecido que 1.000 mortes por dia é um número
assustador, a equipe econômica vê que a senha, na verdade, o gatilho, digamos assim, para você entrar com uma nova rodada do auxílio emergencial é justamente novas medidas de isolamento mais pesado, né? Agora, Cássia, o que os economistas que não estão no governo, que não precisam convencer o presidente de que, de fato, a pandemia, infelizmente, continua por aí, na visão deles, qual é a melhor alternativa para garantir o mínimo de renda a essas pessoas que perderam o auxílio emergencial? O que se pensa é que se tem que manter o auxílio por mais algum tempo, até ou a pandemia se arrefecer um pouco, né? Você ter menos casos, menos mortes, menos contágio, e o mercado de trabalho se recuperar. Essas duas coisas estão muito ligadas, assim. Agora, o que todos falam é assim, até o próprio ministro Paulo Guedes já falou isso, é a vacinação, né? O Estado recebeu hoje quase 90 mil doses da Coronavac. Agora são 2 tipos de vacinas usados para a imunização contra a Covid-19 em Minas. A vacinação é que vai fazer as pessoas voltarem a trabalhar e aí a economia voltar a girar mais plenamente. As pessoas que recebem menos recursos, os trabalhadores que ganham menos, elas estão no setor de serviços, exatamente o setor que foi o mais prejudicado na crise, que ninguém está indo a restaurante, cinema, shows, teatro, nada disso, e tem toda uma economia por volta disso. Então, quer dizer, a vacinação seria o melhor dos mundos para todos nós. E preferencialmente para os mais pobres, inclusive, que são os mais afetados aí nessa situação. Agora, é muito difícil, pode também ter um aumento substancial no Bolsa Família, também é uma outra opção, num valor e na população atendida, né? Tentando pegar esses que não conseguiram entrar no mercado de trabalho, também seria uma outra forma, aumentar um pouco o valor do Bolsa Família, aumentar o número de pessoas, também é uma outra situação, né? Mas o que eles falam para mais para frente é que o Brasil e o mundo até tem que começar a pensar nessa pobreza transitória, né? Que essas grandes crises ambientais e de pandemia de saúde podem se repetir, né? Então tem que se pensar desde já num programa para quando tiver as pessoas de repente perderem seus trabalhos e suas rendas, terem algum apoio do governo e isso ser feito de uma maneira mais organizada do que foi no auxílio, né? Que foi vem para lá, vem para cá, não sabia para quem ia, foi para um monte de gente que não precisava e as poucas que precisava, assim. É isso que eles estão opinando, tentando ver como é que isso pode ser feito num orçamento que já não é um orçamento de guerra, onde se vai buscar espaço. Muita gente defende o que o Marcelo acabou de falar agora, de ter a PEC emergencial para você diminuir gasto com funcionalismo e aí você abre espaço para você dar mais auxílio. Outras pessoas já defendiam até no ano passado que tivesse uma unificação de programas e você tirasse de outros programas que atendem mais o trabalhador formal e passasse para esse. Então, ideias tem. O cardápio é cheio. Falta uma direção, né? Uma atitude do governo e do Congresso em relação a isso.